Hoje, na Visão de Líderes, a gente vai ter a Zuleika apresentando o histórico dela, né? Vai trazer toda uma trajetória aí. Eu gostaria de avisar que a gente está gravando e depois vamos botar lá no YouTube do GEAP, né? Para aqueles que não puderam participar hoje, possam ver depois. E aí eu peço a Zuleika, apesar de todo o grupo já conhecer ela, né? A Zuleika já está com a gente, eu acho que desde 2016 ou 2015, né? É mais ou Por menos aí. isso, né? E, Sim. então eu peço para ela também se apresentar, que tem colegas que não estão com a gente desde esse período, né? Então eu peço você para se apresentar e o show é seu, Zuleika. Ai, que maravilha! Eu vim pensando, e é bom a gente fazer um montuado da nossa vida até para poder ver os valores e o quanto a gente cresceu e se desenvolveu, né? Eu estou como consultora, hoje sou mentora, eu tenho alguns projetos que são importantes, né? Principalmente a Valência, eu vou falar um pouquinho da Valência, como eu cheguei na Valência, que eu presto mentoria de alta performance, de alto desenvolvimento, sucessão à presidência, e estou fazendo marketing digital, que foi para dentro da linha da comunicação, marketing digital para o maior e-commerce de festas do Brasil, que é o Magazine 25. Hoje eu faço as redes sociais, faço Facebook, Instagram, Pinterest, que é uma grande alegria fazer esse trabalho junto com o Bruno Oliveira, que é um dos pioneiros no e-commerce. Eles estão há 15 anos no mercado vendendo pela internet, principalmente nesse momento, né, de pandemia, poder estar fazendo, né, esse trabalho de SEO, de palavra-chave, de hashtag e tal, que está dentro da linha da comunicação, que foi uma área que eu me interessei muito, mas pelo silêncio, né? Vou falar um pouquinho da minha trajetória de vida, apesar de me conhecerem, mas não tem uma profundidade. Eu falo que aqui no CRA, no GEAP, eu sou de marketing, né? E que eu sou uma penetra aí nesse jogo. Eu entrei no mundo do empreendedorismo já com 9 anos. E até para vocês me conhecerem, entender a minha essência, tem coisa que a gente precisa falar, né? Um dia até comentei com uma amiga, eu vou falar minha história. Ela falou, não fala não. Né? E esses tempos aí assisti Mulan, que é uma samurai, e a essência do filme é um desenho, fica aí para poder, quem quiser assistir, eu muito indico aí, precisa ter da essência, né? Ela pega, vai para a guerra no lugar do pai, porque o pai já não tinha condição, né, de ir para uma guerra, e ela se veste de homem, uma mulher que se veste de homem, e ela tem várias habilidades para poder combater, inclusive ganhar a guerra. Mas ela não assume a essência dela, ela se coloca como um homem nessa batalha. E ela só consegue, né, fazer tudo acontecer quando ela assume a sua essência de mulher, né, para guerrear e ganhar uma guerra. Então esse filme ele trouxe, né, uma sensibilidade para mim, até para mim assumir minha história, porque eu venho de violência doméstica, eu sou uma sobrevivente de um feminicídio. Minha mãe, a última briga com meu pai estava dando facadas na porta e minha mãe conseguiu se trancar no quarto. A vida foi bem difícil para a gente. Eu vi uma mulher muito guerreira, falei que sou de 75, minha mãe separou do meu pai foi em 79, então a vida foi muito complicada para uma mulher, sozinha e muito julgamento também. Isso me transformou como a mulher, né? Isso transforma a mulher que sou hoje, porque vi uma grande mulher criando uma outra mulher, e isso trouxe energia vital, né? Então, hoje eu falo perfeitamente, tranquilamente, inclusive o professor Marcos gosta quando eu falo de energia vital, né? O que diferencia um ser humano do outro, né? E a gente pode dizer o quanto de energia, o quanto de vida tem no outro. Então, essas coisas me sensibilizaram muito cedo. Acabei, junto com a minha mãe, morando um tempo na casa dos meus avós, que também percebi uma dinâmica com 10 filhos, né? O quanto a violência estava naquele espaço, porque tinha álcool, que eu falo que é a droga legalizada.
Então, a gente tem o álcool que, né, fomenta tanto a violência, que a gente já vem de uma sociedade muito violenta, né? Quando a gente foi explorado, ninguém trouxe bolo e nem doces, né? Nem chocolate, nem flores para as nossas mulheres. A gente foi saqueado e aí as nossas mulheres também foram violentadas. Então, tenho por mim que a violência está muito nítida na nossa comunidade, na nossa sociedade, e vi isso muito de perto, muito novinha, apesar da pouca idade, né, 4, 5, 6 anos, eu passei por um olhar muito observador, né? Não sei porque eu estava nesse cenário, às vezes eu brinco, né, mas né, a vida, Deus me colocou nesse cenário, e eu passei por um cenário muito observadora, né, dentro daquilo que se diz leitura, se diz comunicação, né? E logo minha mãe, a gente foi morar sozinha, né? Com 6 anos, mais ou menos, a gente foi morar sozinha, e dos meus 6 aos 11 anos, eu fiquei sozinha na minha casa, né? Minha mãe trabalhava, eu ficava sozinha, que eu digo que foi o meu grande momento, né? Porque eu entendi o que era medo, por exemplo, e o medo era uma coisa que passava. Então, Ele também eu pediu comecei a ter afastamento. uma boa relação com o medo, né? E o silêncio, e também o instinto de sobrevivência, né? O que tem lá fora? O que é aquele barulho? Porque eu ficava em casa sozinha, minha mãe trabalhava. Então, os sensores, né? O que né, isso me trouxe, né? Sensores, cognição, motricidade, independência, porque ninguém pegava água para mim, ninguém fazia comida para mim, eu tinha que se levantar para poder fazer, tomar banho. Então, essa coisa do levantar e buscar ficou muito instintivo e muito nato para mim, que isso também foi muito grandioso. E a minha mãe acabou, né, com o tempo, empreendendo. E eu acabei entrando no cenário do empreendedorismo com 9 anos. Apesar de a mãe deixar a gente mais distante, mas com 11 anos, por exemplo, eu já comecei a dar troco, porque eu já comecei a me habituar com aquele espaço, né? Então, essas independências, né, e essas percepções, elas foram não só na prática, né, o negócio já veio na prática. E ali na adolescência, os livros que me vieram foram sobre psique, sobre mente, sobre ressonância química. Falaram para mim, precisa frequentar a biblioteca. E eu falei, vamos lá, né? Vamos frequentar, até porque eu não tive um adulto, né, ministrando, né, ou administrando a minha primeira fase, né, da vida. Eu digo que, por um lado, também eu não tive um ditador pessoal, né, me dizendo toda hora como que eu tinha que me comportar, não, foi tudo muito sensorial, foi tudo muito sensível, foi tudo muito instintivo, foi muito do dom de Deus, né? Um cuidado muito nessa primeira infância, que me trouxe, de fato, o silêncio e também o administrar o medo, que foi muito legal também. Quando eu sentia medo, passava um tempo, eu falava, mas o que era aquilo mesmo que eu sentia? Aí eu falava, era medo. Aí eu falei, mas não aconteceu nada. Né? Então, foi muito também, me trouxe uma força e uma alavanca, né? Muito importante no que eu uso hoje em dia, né? E nesses livros aí, né, da Lei da Natureza, já veio na juventude, Lei da Natureza, Poder da Mente, Poder do Pensamento, por isso que eu coloquei, né, dentro do título ali, o Rogério falou, mas está meio sem contexto. Eu falei, mas é sem contexto mesmo, porque a vida é assim, nesse contexto mesmo. Às vezes a gente imagina uma coisa e chega lá é outra. Então, essa coisa do respirar, que foi quando eu brinquei aí no mergulhador, eu fui para a natação, é essa questão do autocontrole, né, de não se desesperar, porque é o medo. E eu falei, nossa, tem tudo a ver quando a gente não se desespera, não deixa a coisa acontecer, você vê que não era nada daquilo que talvez a gente imaginava.
Então, foi muito forte esses momentos da minha infância para poder eu ser a mulher que sou hoje e ter também o autocontrole, um senso, né, muito de nexo. Foi tudo que, né, a base de tudo isso que eu passei nessa infância. E logo em seguida veio o tal do casamento, gente, que foi muito bacana também, viver essa coisa do filho, né, de dar o melhor para o filho, entregar naquele momento. Eu não tive, eu fui estudar com 31 anos, que eu vi a possibilidade de uma faculdade, mas eu tive outras faculdades muito instintivas, né, antes de prestar aí, fazer marketing, fazer pós-graduação em docência, fazer MBA em gestão empresarial, né? Antes disso, eu tive outras faculdades mais que eu brinco, que eu falo, né? Que a gente quer na prática, né? Eu fui buscar teoria depois. Eu vivi isso tudo na prática, desde o empreendedorismo, desde essa maturidade já desde a infância, da coisa do nexo e de ter sentido. E aí veio o casamento e a questão dos filhos, né? O casamento é uma ferramenta muito interessante que eu aprendi no casamento, que chega uma hora que a gente, de repente, fala coisas que a gente nem ouve o que fala, né? E é interessante isso, quando eu entendi, falei, nossa, será que eu ouvi o que eu acabei de falar? Ou outra pessoa ouviu o que ela acabou de me falar, quando a gente fala que ama uma pessoa de fato, né? E aí eu me interessei pela comunicação. Eu falei, nossa, como é importante a comunicação, como é importante a linguagem. E aí eu fui entender essa coisa da linguagem, quando eu falo com meu filho com 5 anos, né, era da mesma maneira que eu falava com uma senhora de 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, e aí eu fui percebendo e me interessando por esses aspectos, que aí depois fui para a construção civil, fui para a indústria, né, fui fazer um trabalho de empresa, mesmo de campo, de chão, e aí comecei a falar com muita gente, e nesses momentos também teve algumas ferramentas que eu achei importante nesse mundo empresarial. Eu tive um gerente incrível que é chamado Carlos Itria, e ele falava assim, o dinheiro muda de mão, ele não muda do cenário, porque toda crise a gente se desespera. Aí ele falou assim, peraí, ninguém se desespera agora, vamos olhar o cenário e entender para onde está, como que é que esse mercado está se comportando, porque o dinheiro não sumiu do mercado, ele só agora parou um pouquinho e ele vai mudar, né, dos sentidos, ele vai para outros cantos, então a gente tem que entender para onde está indo esse dinheiro, né, ele está por aí. Então também foi uma ferramenta muito bacana, né, que eu aprendi no mundo da indústria de construção civil, no mundo empresarial. E outra coisa muito bacana também, que posso usar como ferramenta, e uso hoje como ferramenta, a gente repetir, né, coisas insanas, né, fazer a mesma coisa e querer obter, né, resultado diferente. Então, esse montoado de coisas, assim, percepções que eu tive nesse decorrer da minha vida, foi o que eu entendi que era o que eu tinha naquele momento, que eu falei, vamos transformar a Valência, porque a Valência veio ali já na minha juventude, quando veio essa coisa do mundo quântico, né? A valência, 98% do nosso corpo, né, troca de átomos. As nossas células, elas trocam 98% ao ano. E elas precisam, essa mudança, né, essa mudança de célula, ela precisa ter a valência e a covalência. Então, a gente tem valência, né? Você tem valência, eu tenho valência, a valência está inata na nossa pele, no nosso organismo, no nosso sistema. Então, essa coisa quântica, né, da ressonância, da mente, do pensamento, né, tudo essa minha vida aí que eu acabei passando aí em pequenos, muito rápido aqui, né, foram ferramentas que eu entendi que tudo está na mente, tudo começa no meu pensamento, né? Outra coisa que eu também entendi, que às vezes eu pensava, já na sua juventude, quando eu pensava em algo, acontecia.
Mas eu, nossa, como assim acontece? E aí eu fui vendo a força do meu pensamento, né? E qual é o cuidado, porque às vezes a gente também pensava, a gente pensa, né, em coisas negativas, não é coisa positiva. Então eu falei, nossa, eu preciso achar algo, alguma ferramenta que me ajuda nesse meu pensamento de futuro, né? Como que essa coisa negativa ela se transforma em positiva. Então, toda vez que eu pensava, e aí eu descobri uma ferramenta que eu também vou dividir aqui com vocês, que toda vez que eu tivesse pensamento, né, negativo, eu pensaria num resultado final melhor lá na frente. Não, tá, aí você já dá a solução boa, né? A solução boa. Aí você acha, no final, eu tô. Vou dar um exemplo, né? Se de repente você acha que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa não positiva, então você já se imagina no local chegando no final de forma positiva, que aí as coisas desatavam, né? E aí eu comecei também a fazer esses testes que, né, até hoje vem dando certo, sempre pensar no avante, mas de forma positiva. E aí no mundo, né, acabei indo para o mundo acadêmico também para estudar tudo isso, né, para poder, estou na prática aqui, tenho essas percepções, e agora como que eu faço para o mundo acadêmico, que era algo muito distante da minha vida, até pela essa história que eu tenho, a vida foi muito difícil para a gente, imagina a mãe ficar comigo, imagina a mãe sentar comigo para poder fazer lição de casa, né? A vida foi muito dura também para ela. E eu ver uma mulher guerreira dessa me dá um grande orgulho, né? E aí, para o mundo acadêmico, acabei indo para o mundo acadêmico olhar tudo isso mais de perto. Aí conheci a comunicação não violenta, que foi muito legal. Participei lá do grupo do Dominique Batter na Casa do Povo, que é baseado no livro do Rosenberg Marshall Rosenberg, que é a CNV, que foi muito bacana também para poder aprimorar, né, essa parte do pensamento, né? Tudo começa no pensamento. Então, a CNV, ela vem, uma coisa muito bacana da CNV, que ela fala da situação. Então, quando eu vou falar para alguém de algo que não me incomoda no outro, eu falo da situação, eu não falo da pessoa. Né? Então, isso tudo eu falei, nossa, que lindo esse negócio da comunicação não violenta que vem de encontro com tudo aquilo que eu já vinha estudando, que eu vinha buscando, né, de conhecimento para poder aprimorar o meu saber, porque hoje eu tenho a Valência, hoje eu estou com o projeto Maria de Verdade, inclusive o professor Marcos Vasconcelos gosta muito desse projeto do Maria de Verdade, que acabou eu apoiando mulheres, né, que estão em situação de vulnerabilidade, e a gente apoia essas mulheres hoje com brechó. Então, eu acabei, né, esse universo, que é minha. Eu não lidero ninguém, mas eu me lidero. Quando você fala visão de líder, né, será que a Zuleika. Eu lidero muito bem as coisas que estão ao meu redor e lidero muito bem a Zuleika, né? Como pessoa, lidero muito bem a Zuleika para poder buscar conhecimento, e também lidero muito bem a Zuleika por não deixa aqui, deixa para lá, sabe? Tem aquelas duas vozinhas, a positiva e a negativa, então eu sempre fui muito camarada da Zuleika. Eu sempre, deixa disso, não esquenta disso, a pessoa vai achar problema, não deixa. Então, essa liderança ela foi muito nata dentro da Zuleika. E aí, percebendo tudo isso, né, todo esse caminho, toda essa trajetória, obviamente que eu tive que engajar em situações sociais, muito de perto as minhas ações sociais. Hoje, debaixo da Valência, dentro né, do guarda-chuva Valência, tem projetos sociais que fala direto, né? Porque a minha história não é só minha. Eu ontem fui bater um papo ali com um rapaz, ele falou uma história muito semelhante à minha. Então, eu digo que a minha história não é minha, eu sou filha do Brasil. Então, se você olha para o lado, tem uma outra pessoa, né, que viveu situações inenarráveis, difíceis.
e que se superaram e que hoje conseguem entregar algo bom para a sociedade. Então, dentro do Guarda-Chuva Valência, tem projetos sociais, dentre eles o Projeto Maria de Verdade, que apoia mulheres, né, com brechó, com empreender. A mulher só vai sair de uma situação de vulnerabilidade se ela tiver uma situação financeira sustentável, né, para ela poder sair. Então, hoje tem o Projeto Maria de Verdade, tem alguns outros produtos que eu coloquei dentro do Projeto Maria de Verdade para poder ser sustentável dentro do grupo pessoas inovadoras, empreendedoras, aí com o professor Marcos Vasconcelos, o Urico, o Paulo e a Maria José. A gente também está com um projeto maravilhoso com o Rotary, com o projeto Crescer e com a ETEC, que a gente quer levar uma mentalidade empreendedora para os jovens. Né? Eu tenho um lema que empreender na sua vida também é empreendedorismo, principalmente na sua vida. Então, o quanto você se capacita, né? O quanto você melhora para poder entregar o melhor para o mundo. Então, dentro da Valência tem esses projetos. Tem uma outra coisa bacana também, que é essa coisa da respiração, que eu aprendi, que é isso que me fez chegar até aqui, né? Com uma vida saudável, uma vida, eu acho que é isso que é bacana. A gente pode chegar numa longevidade, mas qual é a qualidade de vida que a gente tem, né, nessa longevidade? Então, ter uma mente sã e com nexo, ela fez total diferença para que eu chegasse aqui hoje em dia com os meus 45 anos, né? Mas onde eu começo tudo isso foi lá com os meus 4 anos, né? Que teve esse momento muito forte na minha vida. Depois passei pelo empreendedorismo, passei por um momento muito longo sozinha. Esse sozinha foi muito interessante, porque estar só, você nasce só, né? Você estava na barriga da sua mãe sozinho e sozinha. Então, estar só deveria ser algo muito normal e corriqueiro na nossa vida e algo confortável, né? E dentro da respiração, isso tudo fez um sentido para mim, dentro do silêncio, dentro da quietude, do não julgamento, né? Do respirar, né? Então, de repente, não ter alguém para poder meditar coisas foi o que realmente fez a diferença na minha vida, porque aí é você e a sua essência no mundo. E isso é muito rico e valoroso, né? Porque é o que você é, não aquilo que você foi construído. Então, eu gosto muito dessa essência, que é algo muito nobre, que é o que você é, não é? E né, dessas minhas andanças aí, também conheci o Sr. Álvaro, que era um professor de Tai Chi Chuan, e ele falava da respiração para mim. Então, eu falei, cara, é engraçado, né? Sempre tem pessoas que enfatizaram o meu nome, e o professor Walter também, né? Nesse espaço, eu também tenho algumas coisas que ele me trouxe de ferramenta muito importante, que também vou citar 2 ferramentas do professor Walter aqui. Essa do professor Álvaro, que é um professor de Tai Chi Chuan, que eu conheci no Sesc Ipiranga, ele falava que a respiração tem odor divino, porque eu comecei a mergulhar, eu comecei a nadar no Sesc e fazer mergulho de longevidade, longo mergulho, né? E esse momento de longo mergulho, de você ficar submerso na água, é um momento muito seu, dentro do universo também, do natural, né? Daquilo que é da natureza, estar dentro de um elemento natural, que é a água. E isso é o purificante, né? E a gente tem que usar isso, que é a natureza, é a lei da natureza. Eu gosto muito da lei da natureza, gente, e aí isso acabou se destacando na minha vida, a lei da natureza. Então, perceba que eu consigo ficar horas, dias sem comer, consigo ficar dias sem beber água, mas eu fico segundos sem se respirar. Então, veja como é importante a respiração na nossa vida.
E o professor Álvaro falou assim, Zuleika, você tem que receber o oxigênio e você entrega o oxigênio para Deus, melhor do que Ele te deu. Então tem que ter um alongamento no inspirar. E isso foi muito bacana também na minha vida, que eu comecei a dar mais sentido para a respiração e buscar respirar cada vez mais, porque eu oxigeno o cérebro e eu consigo ter soluções, boas soluções, né? Com o meu cérebro oxigenado. Eu tenho outras 2 ferramentas, assim, meio que já para finalizar, porque eu sei que eu tenho um tempo aí para bater um papo com vocês. O professor Walter Lehner é muito incrível. Desde 2015 e 2016, eu acabei... por que eu cheguei no CRA? Porque eu estava no meu momento de busca e como financeiramente mãe, né, trabalhando e tal, o recurso era pouco. Aí eu fui procurar o que tinha de grátis no mundo da internet. E aí encontrei lá de grátis no CRA a palestra do professor Walter Lehner. Eu falei, nossa, é grátis, que legal, é meu número. E aí eu falei, poxa, comecei a pesquisar, falei, estacionamento de grátis, gente, está melhor ainda. Aí eu falei, é para eu ir, não é? Tudo de grátis. Aí cheguei lá, conheci o professor Walter Lehner, eu estava dando aula na Unip para RH, calhou, né, gestão de pessoas, e aí ele me convidou para o grupo. Eu falei, eu vou, de grátis, né? Ainda está com esse monte de gente boa. Você vai ver FGV, você vai ver essa turma de consultores aí renomada. Eu falei, de grátis, eu vou continuar indo. Por isso que eu brigo que eu sou penetra, porque eu fui estudar marketing, acabei entrando aqui, foi muito recebida. O professor Walter Lehner abriu a porta para mim e ele falava assim, Zuleika, você tem que estar com pessoas com momentos grandiosos. E ele trouxe momentos incríveis e grandiosos em vida para nós. Está trazendo esse momento aqui junto com vocês, né? Eu já estava nesse momento e ele falava assim, né, que é uma ferramenta muito bacana. Zuleika, tem coisas que são importantes, mas tem coisas que são extremamente importantes. Então, a gente tem que dar atenção para o que é extremamente importante, porque tudo na vida é importante. E aí eu comecei a ver, poxa, aí eu comecei a citar, né, o professor Walter Lehner, obviamente. Então, essa é uma frase que marcou. E tem outra que é muito bacana, que está ligada à comunicação e à linguagem, né? E principalmente a comunicação não violenta, porque a gente vem de uma sociedade violenta, e quando eu falava isso para ele, ele falava assim, Zuleika, aí não é só na comunidade, não. Você pode pegar gente rica que vai ter violência lá, não é? Então a violência está em todos os lares. E aí ele falava assim, Zuleika, entre cristais, né? Quando a gente está em briga, nós somos cristais, cada um com a sua razão. E entre cristais a gente precisa ter o algodãozinho. Alguém tem que ser o deixa disso, esquece disso, deixa para lá e tal. Então eu achava essas ferramentas, o professor Walter Lehner também vem contribuindo, né, para tudo isso que vem cercando a Zuleika. Hoje a Zuleika está trabalhando no e-book, né, da Valência, e eu estou fazendo um montoado de ferramentas nesse e-book, principalmente essas aqui que a gente coloca, né? Eu estou buscando, né, tudo aquilo que facilitou e facilita a minha vida dentro desse e-book, e as videoaulas que vão aí para o Hotmart, mas com base no regenerar, né? Porque fazemos parte da natureza, eu só posso acreditar nisso. Então, eu gosto dessa coisa da lei da natureza. A gente machuca, a gente regenera. Então, eu só posso acreditar que a minha saúde ela tem que estar em primeiro lugar, tanto mental como do meu corpo, né? A minha saúde. Então, essa coisa do regenerar, ela vem muito
né? Deus deu esse dom da gente machucar e cicatrizar. E quanto mais eu mexo, mais eu entra a bactéria. Então, esse cuidado da natureza, né? Esse dom maravilhoso que a gente tem da cicatrização, a gente pode usar em vários aspectos na nossa vida. Eu preciso cicatrizar. Eu preciso dar o tempo da cicatrização. Isso está diretamente ligado com a minha comunicação e a minha linguagem. Então, tudo isso, né, emergiu, né, tudo isso vem emergindo para poder construir estudo agora que está vindo um novo cenário. Inclusive, estou num novo espaço, faz 2 meses que eu estou aqui nesse espaço. Estou até coloquei esse revestimento aqui com uma geometria, né? Zuleika, você está no mudo. Ficou agora, mas ficou agora, né? Sim, voltou. Ah, então tá bom. Então, acho que a Zuleika vem nesse contexto, né, quântico, de percepções, de leitura, de linguagem, de equilíbrio, de comportamento, de respiração, de a coisa não violenta, principalmente, né, como eu melhoro isso tudo principalmente comigo, né? Tanto com a minha saúde. Então, são vários olhares que veio fomentando essa visão de líder, que já vem lá de uma infância. E, assim, para a gente finalizar, com 9 anos, eu tive uma visão ali dentro desse meu silêncio, que eu participaria de algo grandioso nessa vida, mas grandioso internacional, né? Claro, com uma equipe maravilhosa, então já lá com 9 anos, e aí está vivendo algo muito maravilhoso aí com o pessoal, de pessoas inovadoras, empreendedoras, está sendo muito incrível, até porque talvez seja uma visão do passado que a gente faria algo grandioso para a nossa sociedade. Então, hoje, uma parceria com o Rotary, uma parceria com a ETEC, esse grupo está incrível de energia, parece que é algo que eu já vi lá no passado, e o Projeto Maria de Verdade também é algo que me conforta muito o coração. Eu acabei criando produtos, ó, isso aqui é um copo de água e café, e aí aqui está assim, ó, uma frasezinha para a gente finalizar, que eu nunca pare de rir de tudo que me faz ser o que sou, né? Que isso aqui é algo que toda mulher, né, ou todo ser humano, né, a gente tem que rir de tudo que faz a gente ser o que a gente é, e a gente é o que é a nossa história, né? Então, eu gosto, né, acho que eu gosto da mulher que me tornei, e eu sou a mulher que sou por conta dessa história, né? De muita superação e com uma mulher incrível ao meu lado, que é minha mãe, que eu vi ela sendo uma mulher incrível como referência para mim, e com uma garra e com uma energia vital. Então, fica aí. Se você quer se diferenciar do ser humano do outro, você quer chamar atenção, tenha vida, porque é a vida que faz a gente ser o que a gente é. Então, quanto mais vida você tiver, mais vida você acaba transmitindo aí por onde você passa. Então, acho que poderia ficar aqui falando, mas eu vou fazer um montoado de ferramentas daquilo que faz a Zuleika ser o que é. Então, essa é a minha visão de líder, que eu deixo aqui com vocês. Tudo começa pelo pensamento, né? E é
faça o que você pode com tudo que você tem. Então, eu não tive muito, mas o que eu tinha, eu fiz vários movimentos que ainda nem sei para onde, né? Ainda vou chegar, porque ainda tem muita história ainda para contar e dividir aqui com os senhores. Deixo aqui minha palavra ao Rogério. Alguém tem Muito alguma bom, fala? parabéns. Parabéns, Zuleika. A Zuleika, nesse período aí, eu já tive a oportunidade de visitar o escritório dela lá no interior, e ela já tem um histórico aí de batalha, de luta, de crescimento lá com a Valência lá no interior, né? Zuleika. A Zuleika também não comentou, mas ela já foi candidata também, né? Foi candidata também. Você vê a política. Eu vou entrar na política aí. Até porque, gente, que falar de política já é outro assunto, né? Mas eu tive a experiência de ser candidata a vereadora aqui na região e estou brincando com a turma quando me encontro. Agora eu quero ser prefeita. Que vereador, o quê? Quero mandar mesmo. Bom, pessoal, fica aberto aí as perguntas. Professor Marcos. Não é propriamente uma pergunta, mas eu queria fazer um comentário. A Zuleika citou o programa de formação de jovens empreendedores que a gente está desenvolvendo, que também é um orgulho para mim do que está acontecendo lá, porque, para quem não sabe, acho que todos sabem, mas só para repetir, o núcleo de inovação tem dentro de si algumas células virtuais, não é? Grupo de pessoas que se dedicam a assuntos específicos. E nós tínhamos uma célula que era de pessoas inovadoras. E essa célula estava andando de lado. Até que em algum momento, o Rogério fez uma consulta a todo mundo do GEAP e algumas pessoas se interessaram em participar de algumas células. E a Zuleika e a Maria José foram duas pessoas que disseram que queriam participar de alguma coisa, né? Aí eu conversei com as duas. E as duas me chamaram a atenção para o empreendedorismo. Então, aí nós mudamos o nome da célula de pessoas inovadoras para pessoas inovadoras e empreendedoras, né? Aí o Rico e o Paulo já tinham aderido também, gostaram da ideia, e a partir daí a gente começou a desenvolver um projeto que está entusiasmando todos nós, né? Então, tanto a Zuleika e a Maria José, no caso, tiveram uma influência total nos rumos que nós estamos tomando aí nessa célula, né? E que está bem adiantada. Uma grande alegria participar disso, até porque atende diretamente, né, os outros Zuleicas, né? Então, como que, diante dessa vida minha, aí, o que eu posso mudar a vida do outro? Porque poucos fizeram por mim, né? Então, mas o que eu posso fazer por outro, aquilo que ninguém fez por mim? Então, eu faço pelo outro aquilo que ninguém fez por mim. Então, acho que viver isso hoje aí, com um grupo maravilhoso, né? Com uma base maravilhosa, para mim é incrível. E eu tenho um outro projeto aqui que fala de egresso, porque eu vou te falar, na minha família a gente tem lá os que, né, dos egressos, né? Tem. Então, por isso que eu entrei na política, inclusive, né? Por que a Zuleika entrou na política? Porque a nossa família teve muita dificuldade. Eu tenho primos que estão presos, tenho irmão que está preso, né, por causa de roubo, de tráfico. Então, assim, politicamente, o meu prefeito tem a ver alguma coisa com isso? Não. Mas quando ele deixa de prestar um bom serviço para a minha comunidade, ele amplia a possibilidade desse jovem, né, buscar um novo, outro rumo.
né? Aí, se eu não falo de empreendedorismo aqui, por exemplo, na cidade, eu falo que tem que ter um centro tecnológico. A gente tem mais de 500.000 vagas na área da tecnologia. Quer dizer, tem a vaga, mas ninguém trabalha isso. E às vezes a família não tem um aporte para poder qualificar esse jovem. Então, o poder público tem essa autonomia, tem grana para isso, por que não fazem? Por que não estão fazendo? Por isso que eu fui para a política, né? Porque eu tenho jovens cadeieiros na minha vida, né? E eu vou falar para vocês que eles são uma péssima pessoa. Às vezes é um bom filho, é um bom marido, é um bom pai, é um bom neto, mas vão fazer merda. Não, então, o que eu posso mudar a vida do outro? Eu sei que eu não vou salvar todo mundo, mas o pouco que eu salvar, eu vou mudar a vida de alguns, né? Então, né, empreender, para mim, é o que vai mudar. Né? O que a gente faz para mudar? Por isso que eu fui para o mundo político. Justamente para falar, poxa, vocês não têm nem para poder dar uma ideinha diferente, né? Eu fico vendo os políticos aqui da minha cidade 30 anos, os mesmos. Então, quer dizer, insanidade minha achar que vou repetir, vou ter resultado diferente. Então, eu não posso também ficar na minha casa e falar assim, eu não posso mudar nada. Então, sou eu que vou mudar alguma coisa, né? Sou eu que vou... Então, se eu não levantar... Então, eu meio que peguei um pouquinho, não é assim, né? Mas, assim, tem uma antropóloga, uma socióloga, que eu escutei uma frase dela falando assim, que as pessoas de bem deveriam ter a mesma audácia do crime organizado, porque a gente está nessa situação, porque muitos estão mudando, né? Sentado na poltrona, com o controle na mão, reclamando e não tomam uma atitude. Eu falei, poxa, peraí, então eu vou me colocar à disposição. Então, por isso que eu fui para o mundo político, eu me coloquei à disposição para levar alguma coisa inovadora, para levar uma outra visão ou uma outra solução, trazer algo diferente, porque o que não está mudando vidas, né? Quer dizer, uma coisa ou outra. Então, eu acabei indo para o mundo político nesse sentido, depois dessa reflexão. O que eu faço para mudar? O que eu posso fazer daquilo que ninguém fez por mim, que ninguém faz pelos meus? Então, peraí que eu vou ir, então, fazer. Então, foi por isso que eu me levantei aí, a bandeira política, né? Feminina também tem uma questão... não posso dizer, eu tomo cuidado com essa coisa do feminismo, né? Porque tudo que é extremo é prejudicial. Então, muita água, muita chuva é prejudicial, muito terremoto é prejudicial. Então, tudo que é excesso pode prejudicar. Então, o equilíbrio é meio termo. Mas é óbvio que eu tenho uma bandeira da questão feminina, né? Do feminicídio da mulher muito forte. Sim, levanto. Então, essa coisa da matriarca, do matriarcal, né, a gente tem que se posicionar um pouquinho mais forte, até porque para que a gente queira uma sociedade mais justa e mais equilibrada, né? Ela precisa ter o feminino. Eu gosto dessa coisa do complemento. Ninguém precisa tirar o espaço de ninguém, mas se complementar, porque o meu saber é um, o seu saber é outro, do outro é outro, ninguém sabe as mesmas coisas, mas como a gente faz para se complementar? Eu acho que isso é algo também desse montante de ferramentas que eu colhi no decorrer dessa minha vida, né? Como que é dentro dessa colheita? Foi uma das ferramentas também essenciais para me transformar o que sou. E acho que é isso, essa divisão, né, com os senhores, que tem mulheres, né, na vida de vocês, né? Eu falo que a gente é metade da população e a outra metade a gente é mãe. Olha como a mulher é importante na vida, numa sociedade, né? A mulher é extremamente importante. Por muito tempo ela não foi vista assim, e hoje a gente vem não buscando, mas eu acho que já
se apropriando desse espaço que já era nosso, né? E que, às vezes, dentro de alguma linguagem, alguma comunicação, por isso que, ó, tá vendo? Linguagem e comunicação, isso é fundamental. Elas foram, talvez, só colocadinha de lado ali, mas a gente está retomando esse espaço e vamos que vamos para frente, pessoal. Mas eu acho que é isso aí. Eu agradeço esse espaço de fala, né? É legal quando a gente fala, né, ter esse espaço num ambiente tão da administração, que é um ambiente já muito masculino, né? Já de longevidade. Até já peguei umas fotos antigas aí da GV, só homem na foto. E agora ter esse espaço aqui junto com vocês é muito grandioso para mim, Zuleika Souza, de poder estar tendo fala, voz, esse poder de fala, esse poder de voz. Obrigada, viu, Rogério? Obrigada, Jorge, pelo espaço. Obrigada por todo o pessoal que está dentro do grupo, por esse momento. Obrigado a você pela lição. Excelente, parabéns. Obrigada. Mais alguém querendo fazer perguntas? Eu queria fazer uma perguntinha para a Zuleika. Oi, Zuleika, tudo bem? Tudo bem. Como foi, você pode falar assim, sem tomar demais o tempo de todo mundo, mas dar uma breve relato de como foi essa experiência na política? Você sentiu que você pode colaborar sem digamos assim, enlamear no que é a política? Porque você está fazendo uma coisa que eu sempre imaginei que pudesse ser feita por qualquer um de nós, assim, que já tem uma carreira, que hoje já está consolidado e que poderia dar alguma coisa para a sociedade e que não dá por medo de se sujar, né? Eu, por exemplo, assim, fico frustrado, né? Assim, poxa, tanto que a gente fez, tanto que a gente conhece, tanto de experiência que você tem, você poderia colaborar, mas quando você vê a sujeira que é uma vida política, por exemplo, eu falo assim, não vou manchar meu currículo, já estou com mais de 60 anos, agora eu vou tratar de morrer em paz, né? Porque eu não vou entrar numa política para começar a ser acusado como síndico do prédio, eu já tenho que ficar dando conta de tudo que eu faço, de medo que me acusem de estar desviando alguma coisa. Imagina como político, né? Então, como que você conseguiu passar por essa experiência? Eu vejo assim, ó, tem o Kleber aí, que é uma grande inspiração. Desde 2015, 2016, já venho escutando o Kleber, que a gente tinha as nossas reuniões presenciais. E sempre eu escutando o Kleber falando do trabalho lindo que eles fazem em Mogi, né? E de entrega. Eu vejo assim, tem coisa que a gente não pode dar de frente, né? Até porque a gente sabe que é um ambiente muito hostil e também perigoso. Mas como eu posso agir como Robin Hood, né? Então, o que é as inspirações que a gente tem? Porque eu quero entregar, coisa que ninguém está entregando. Até porque, às vezes, não tem nem criatividade, não é, nem é o repertório, nem é a dor da pessoa. Por isso que eu sempre olho para o político, deixa eu olhar a sua, né, como uma boa professora, né, e pesquisadora, deixa eu conhecer um pouquinho mais sua história, qual é a sua dor. Porque se não é sua dor, então, quer dizer, você não vai nem ter empatia, né, sobre a dor do outro. Então, o que eu vejo é que a turma aí sempre vem de uma vida muito confortável, às vezes com algumas dificuldades, mas não com a dor lascada de não ter comida para colocar no prato para o filho, né? Então, eu vejo esse cenário. Então, como eu posso agir como Robin Hood, né? É a minha visão. Então, eu não vou inibir a corrupção. A gente não tem coisa que é muito maior do que a gente, mas como que eu posso entregar? A minha questão é a entrega, coisa que não estão fazendo. Entrega para o povo mesmo, para o povão. Hoje, aqui na minha cidade, por exemplo, não tem CREAS. O CRAS está fechado. Né? Quer dizer, o atendimento... Tem um atendimento para o comércio, quem tem dinheiro, mas não tem a entrega ali para a pobreza mesmo, né? Para quem precisa. E não é uma cesta básica.
sabe? O empreender. A gente tem que falar mais de empreendedorismo, por isso que eu me encanto pelo projeto da nossa célula de inovação, pessoas inovadoras e empreendedoras, porque eu estou levando uma outra mentalidade para o outro. Então, aquilo que eu não consegui fazer na política, a gente está conseguindo fazer num grupo, que um dia é um ato político, né? Esse ato aqui nosso é um ato político. A gente está falando de transformação, de desenvolvimento, de ferramentas, o que facilitou a vida de um, facilitou do outro, às vezes um comportamento, um gatilho mental, né? Aqui, de repente, pode facilitar a vida de um ou ali na frente. Isso é um ato político, que eu estou facilitando a vida do outro. Então, quando eu fui para a política, eu olhei nesse aspecto, né? Zuleika, é muito perigoso. Eu não sei. Sabe a lenda urbana? Vendem uma ideia para você e a gente pega isso como verdade e às vezes não é verdade. E uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade, né? Então, será que é tudo isso mesmo? Porque a gente está no sul maravilha, né? Talvez um norte, um nordeste, uma outra questão, mas aqui no sul maravilha. Será que é isso mesmo? Ou dentro da comunicação, qual é o cuidado que eu tenho no que falo? Porque a agressividade que gera agressividade. Se eu sou agressiva, vai gerar agressividade. Então, começa a ter olhos. Então, como eu entro num ambiente desse, que dentro de uma comunicação mais de entrega para a população, sem mexer, né, nos grandões lá que vão roubar na sua cara, vão roubar longe de você. Tem coisa que você não vai ter controle. A corrupção está aí. E eu até falo, brinco, né? O pessoal fica falando muito lá para o federal, fica falando muito do estadual, mas vem para o municipal, vai para o município, começa a te. Só, às vezes, eu vou te falar uma coisa, Daniel. Uma leitura que eu tive na sala de aula com alunos, né? O fato de você estar perto, você não precisa ficar brigando com o aluno dentro da sala de aula para ele prestar atenção na sua aula. Às vezes o fato de você ir perto desse aluno, você inibe que ele fale, e aí ele começa a prestar atenção, porque você está perto, não porque você está comendo rabo, brigando e tal. Então, a gente, sociedade do bem, a gente tem que chegar mais perto dessas pessoas, porque elas vão ter vergonha de roubar. Mas o que acontece é que a nossa sociedade, tá vendo? Essa lenda urbana faz com que a gente não participe, que a gente não tenha presença. E aí fica cômodo e fácil para que tenha corrupção. Mas a partir do momento que a sociedade se aproximar mais de perto, aí o negócio fica inibido, né? Então, acho que essa é a questão, a gente tem que se aproximar, foi por isso que eu me levantei, eu preciso me aproximar. Não quer dizer que eu vou entrar na mesma sintonia deles, isso quer dizer que eu quero que eles mudem a sintonia, mas eu preciso estar presente. Então, foi nesse sentido que acabei indo para a política, mas vi a coisa mais horrorosa do mundo com o eleitor, porque o eleitor que recebeu o dinheirinho, foi o eleitor que colocou o cara lá dentro. Então, eu vi uma corrupção lascada, que compra de voto, uma loucura. E diz que tinha Polícia Federal aí, que às vezes nem sei se, né, o quanto também está tudo bem, finge que não vejo. Foi muito feio, mas ainda tem esperança. Eu acho que ainda tem esperança. Eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter fé, né, de novas pessoas. Por isso que a gente precisa trocar, dar uma nova oportunidade para outras pessoas, para a gente ver outras em ação. Então, foi por isso que eu fui para a política, para ver novas pessoas, outras pessoas. E aí eu estou vendo mulheres se levantando, tanto na ciência, tanto na política. Tem mulheres, né? Eu falo que o mundo está a cara que está porque os homens estão no comando, né? Então, você vai para a esfera federal, o dinheiro está na mão do homem. Ponto. Tem o homem que está com o dinheiro na mão. Então, você vai para o âmbito federal, o dinheiro está na mão do homem. Você vai para o estadual, o dinheiro está na mão do homem. Você vem no municipal, o dinheiro está na mão do homem. O homem está com o dinheiro, né?
mas as mulheres estão entrando cada vez, estão mais presentes, né? O que eu vejo são mulheres mais presentes, cada vez mais presentes, né? Para trazer um pouquinho também do matriarcal para esse patriarcal. Então, eu vejo que uma das sensibilidades é trazer mais mulheres para a política, né? Mas a política ainda estou... Eu acho que seria a diversidade, seria o ideal, né? Não só mais mulheres, mas também pessoas de idade, enfim, ter um pouco de cada, né? E o que normalmente tem são homens brancos e ricos, né? Esses é que dominam tudo, né? Tá certo, obrigado. É isso. Acho que é isso. Mais alguém? Então, eu acho que a gente cumpriu a nossa meta aí de 1 hora. Rogério, Oi. desculpa, antes de encerrar, eu notei algumas frases da Zuleika que eu queria repetir, que eu achei importantes. A primeira, ela começa falando que tudo começa com o pensamento, né? Essa ideia talvez seja até o caso da gente marcar uma outra reunião só para discutir essa ideia, de tão importante. Mas a Zuleika falou também que tudo que é extremo é prejudicial. Não precisa comentar essa frase. Outra coisa que ela falou agora, tudo que nós fazemos pode ser, ou em geral é, um ato político. Nós não precisamos entrar para um partido político. O que nós estamos fazendo aqui, ela citou um exemplo, mas o que nós fazemos no GEAP é um ato político. Mas a principal é essa aqui. A Zuleika fala, o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? Veja a história de vida da Zuleika. Ela tinha tudo para ser o contrário, para ser uma pessoa revoltada, negativista. Ao contrário, ela se formou, organizou a vida dela para ajudar as outras pessoas a não passarem por que ela passou, né? Acho que essa é a grande lição que nós temos nessa reunião de hoje. Muito obrigado, Zuleika. Obrigada eu por dividir esse momento, por poder dividir minha história com uma samurai, né? Acho que a gente tem que assumir o que é a minha verdade, né? Eu sou por inteira, né? E eu sempre tive uma vozinha muito boazinha para mim, comigo, né? A gente, né, diz que tem aquele, né, o anjo e o diabinho ali. Eu acho que meu anjo foram 2 anjos que me deram. Na verdade, foram 2 anos. Deixa disso, esquece isso. Tá tudo bem. Foi muito bom, assim, ter uma Zuleika cúmplice, uma Zuleika amiga, uma Zuleika que não esquenta a cabeça com isso, uma Zuleika que não ficou fomentando mais energia negativa, né? Um pessimismo. Sempre foi de muita alegria, sempre, apesar da dificuldade, eu também entendi que eu não podia lutar contra aquilo, né? Que era o meu momento, eu estou vivendo isso, então vamos viver o que tem que viver agora da melhor forma possível. Então, eu também acho que a quietude, né? E acho que naquele momento de medo, teve um momento muito de medo, eu tive um momento muito de medo na minha vida, já na infância, foi muito medo. Só que eu estava assistindo televisão, e aí eu fiquei intertida na televisão, e aí eu fiz uma seguinte pergunta para mim mesma: o que era aquilo mesmo que você estava sentindo? E aí eu não sabia o que era, até que um momento eu falei assim, era medo. Aí você falou, nossa, mas nada aconteceu de pior. Não, nada aconteceu de pior, então esse negócio de medo aí é um negócio que talvez nem tenha medo mesmo. E aí esse momento, assim, de superação do medo foi algo muito positivo na minha vida, né? Porque me trouxe a Valência, né? Inclusive, ó, Valência. E eu tenho uma empresa chamada Valência, mas ela é Valência por causa dos átomos, ela é Valência porque eu estudei no Valência, ele é o feminino do Valência, né? Mas que na vida a gente precisa ter o quê? É Valência.
né? O quanto de valentia. E acho que é essa questão do medo, trabalhar ou saber lidar muito cedo com o medo foi fundamental para o meu equilíbrio mental, né? Para minha mente sã, mesmo diante daquele cenário, eu sabia que era só um cenário. E aí a gente pode falar que foi Deus também, né? Que tinha uma presença muito grande, de uma presença muito forte, né? Nisso tudo, né? Um suporte muito forte, né? Que era criança, né? E eu senti essa presença e até hoje eu me sinto muito protegida. Mas sensorial, tá vendo? Eu senti. E isso me conforta e me fortalece até hoje. Muito bom. É isso, pessoal. Obrigada pela audição, pelo ouvidos. É muito bom, né? Até alguém... É que a vida foi tão silenciosa para mim que pouco falei, né? Então, inclusive, a minha história, poucas pessoas sabem. Porque eu também não quis me colocar numa situação de vitimismo, eu sempre fui muito da superação. Então, muitos aí que já me conhecem desde 2015, pouco sabem dessa minha história. Muito bem. Obrigado, Urva. Obrigado, Obrigada pela audição, Zuleika. pessoal. Obrigado, Zuleika, pela tua apresentação aí. Vai mais, vamos contar com mais esse testemunho aí seu, de visão de líderes. E, se Deus quiser, vamos em frente. Vamos que vamos. Tá bom? E a gente tem muita história para contar, e aí Com a gente certeza. nesse grupo aí de visão inovadora, logo tem mais história boa para contar. Daqui a pouquinho, com a abertura, com todo mundo vacinado, se Deus quiser, nós vamos poder comemorar e sentar todo mundo para tomar um belo de um café e comentar as histórias aí, todo mundo junto. Trocar abraços, todo mundo, né? Se Deus quiser. Então, pessoal, vou encerrar aqui agora a apresentação da Zuleika hoje, Visão de Líderes, e vou colocar isso até o final de semana, está lá no YouTube, se Deus quiser. Muito bom. Tá? Parabéns, Zuleika. Um beijão para você. Obrigada, queridos. Tudo Parabéns. de bom. Boa semana Excelente a todos. dia. Obrigada.